Arthur Henrique, presidente da CUT. Bom, primeiro a presidência da República, uma reunião com a presidenta e a central sindical e a CUT, como a principal central sindical do país, a mais representativa. A nossa intenção era mostrar à presidente não só a pauta que a gente tem colocado desde o começo deste ano aqui em Brasília, mas principalmente quais as nossas preocupações nesse momento que nós estamos atravessando no Brasil, e queríamos ter um diálogo franco, aberto e pessoal com a diretoria da CUT, com parte da executiva nacional da CUT. Essa reunião aconteceu hoje, logo após a reunião que aconteceu com a nossa Confederação Sindical Internacional, e na reunião com a presidenta Dilma, a CUT apresentou principalmente nossas preocupações em relação ao tema da necessidade de se criar compromissos e obrigações para as empresas que têm acesso ao recurso público, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Fundo de Garantia. Estas empresas que têm ou benefícios fiscais, como desoneração, ou acesso a dinheiro mais barato com juros mais baixos, têm que ter responsabilidade, meta e obrigações com saúde e segurança, respeito à organização sindical, acordos coletivos, negociação coletiva. Não dá para você ter, por exemplo, uma empresa que pega dinheiro do BNDES e tem um alto índice de doenças do trabalho, ou uma empresa que pega dinheiro do BNDES, mas tem uma alta rotatividade de mão de obra na sua empresa. É como se você estivesse pegando dinheiro do BNDES, que tem 40% dos recursos do FAT, utilizando esses recursos para demitir trabalhadores que depois vão acessar o sistema público de emprego e o seguro-desemprego. Então, essa foi uma das primeiras questões que nós colocamos de preocupação. A segunda é de que nós sabemos que durante a crise de 2008 foi fundamental o papel do presidente Lula e ela, como na época ministra, sair a campo para dizer que era importante manter o fortalecimento do mercado interno. Para isso é fundamental ter aumento de salário, é fundamental ter aumento da renda e é fundamental continuar tendo o Estado como indutor do desenvolvimento e, principalmente, políticas públicas e políticas sociais. Por que nós estamos falando isso? Porque não dá para vir o presidente do Banco Central dizer, e eu disse isso a ela, que salário causa inflação, que nós temos que segurar os reajustes salariais. Isso é de um absurdo que não tem tamanho. Se na crise de 2008 foi isso que foi utilizado para garantir o fortalecimento do mercado interno e o enfrentamento da crise, hoje nós não temos a menor dúvida de que isso continua sendo fundamental e continua sendo prioritário. Então, estas questões, além da nossa pauta histórica, que nós queremos ver votada no Congresso, 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, fim do imposto sindical e a introdução da contribuição da negociação coletiva, tudo isso são temas que nós também apresentamos à presidenta Dilma na reunião de hoje. E como é que ela recebeu essa história de dos bancos, você receber financiamento do governo, exoneração? Ela concorda que precisa ter meta e precisa pensar em alguma coisa que estabeleça metas e estabeleça compromissos dessas empresas. É lógico que a forma jurídica de você fazer isso, para nós, é uma cláusula no contrato de empréstimo dos bancos. O problema é que o contrato de empréstimo dos bancos está limitado à legislação de controle do Banco Central, de Basileia, de outras tantas regras internacionais. Então nós temos que construir juntos uma alternativa que é estabelecer nos empréstimos com juros subsidiados ou mesmo com as desonerações propostas para que a gente possa dar essa garantia. O governo é favorável ao fim do fator previdenciário, isso é uma coisa positiva. O governo diz que é favorável ao fim do fator previdenciário e todo mundo sabe que tem que ter alguma coisa no lugar, né? Porque nós continuamos defendendo que aquela fórmula do 85-95, que há 2 anos atrás foi proposta, eu vim aqui neste mesmo local falar sobre a proposta 85-95, que continua valendo para nós como uma proposta viável para a atual conjuntura e o atual momento da Previdência, e você montar uma comissão permanente que vai avaliando a situação do mercado de trabalho, da própria Previdência,
Por exemplo, a desoneração da folha que veio agora para alguns setores tem impacto na Previdência. Nós precisamos primeiro analisar esses impactos e estabelecer, inclusive, na nossa opinião, aquela fórmula 85-95 continua sendo a saída. É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, a mulher teria que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade, e o homem 35 anos de contribuição e 60 de idade para a aposentadoria. A mulher 30 anos e 55 de idade, é a soma dos dois. Então, se ela tiver 36 anos de contribuição, ela pode ter 54 de idade. 37, ela pode ter 50. A soma dos dois teria que dar 85, no caso de mulher, e a soma dos dois, no caso de homem, 95. Da crise. Ela falou que vai continuar fazendo proposta de não parar os investimentos no país, de não parar as políticas públicas e políticas sociais e, ao mesmo tempo, ter o controle da inflação. Agora, nós achamos que falas como essa do presidente do Banco Central ou do relatório do Banco Central não ajuda, porque nós não estamos falando de inflação que ainda vai acontecer. Nós estamos falando de inflação que já comeu o salário. Ou seja, o nosso salário já foi corroído pela inflação de um ano atrás. Quando você vai para a mesa de negociação, você está discutindo um ano de salário que já foi corroído pela inflação. Empresário tem a sua forma de resolver o problema aumentando os preços ao consumidor com a maquininha. Ou porque diz que aumentou a matéria-prima, então ele repassa para o consumidor. Nós não temos essa condição, nós somos todos assalariados, portanto você recebe o seu salário e uma vez a cada ano negocia na database o reajuste salarial. Então, primeiro é um absurdo falar que a gente tem que abrir mão de cobrar salário, né? Nós não estamos nessa fase, nós estamos ao contrário, na fase boa de pegar uma parte dos lucros que todos os setores empresariais têm conquistado, têm ganhado muito dinheiro nos últimos anos. E agora tem as campanhas salariais, né? Metalúrgicos, bancários, eletricitários, vai ser boa. Muita garra, muita briga, muita greve, se os empresários não quiserem repassar uma partezinha daquilo que eles estão conquistando e estão tendo de ganho, que não é pouco. Todos os setores, setor da indústria, setor da construção civil, setor de serviço, financeiro nem falo, porque banco, né, recorde todo mês de lucro a cada mês que passa, então nem banco nem precisa. Falamos disso também, que achamos que tem que cumprir os acordos com o funcionário público e tem que recompor o salário de funcionário público. Você não dá nem inflação para funcionário público, o negócio é dizer que aquilo que você ganhou ao longo do tempo, se continuar desse jeito, vai perder nos próximos anos. Então, a reposição da inflação, reposição da inflação é uma coisa que tem que vir, na nossa opinião, porque todos os setores repassaram os aumentos de preço para a escola, a comida, o transporte. Todo mundo sabe aqui como é que funciona a economia. Ora, esses preços aumentaram, o seu salário tem uma perda do poder aquisitivo que precisa ser reposta com a reposição da inflação. O que você pode discutir é o aumento real de salário acima da inflação, ele é diferenciado entre as várias empresas. Tem empresa que está melhor, tem empresa que vendeu menos, teve menos lucro. Agora, o que não dá é para dizer que as empresas estão tendo prejuízo, ou que as empresas estão fechando, ou que as empresas estão tendo, os setores econômicos no Brasil não estão tendo lucro. Isso está demonstrado cada vez mais, é só olhar os jornais que vocês mesmos fazem para dizer, lucro bate, empresas batem lucro recorde, envio de remessa de lucro aos acionistas no exterior bate recorde no mês, não sei das quantas. Todo mundo está ganhando dinheiro, só os trabalhadores é que são... Reposição e aumento real. É isso que eu estou falando. Aumento real é uma parte daquilo que os empresários estão tendo de ganho que tem que ser distribuído com os trabalhadores. Alô, gente?